Olá, Igreja Congregacional de Genópolis, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Rogério falando. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Estamos tratando nesse módulo sobre a comunhão, ok? E hoje nós vamos falar sobre a comunhão como a forma de responder às necessidades dos outros, ok? Nós já vimos que a comunhão, em outros módulos, nós já vimos que a comunhão ela é você compartilhar tudo que você é e tudo que você tem com o outro. Logo, a comunhão implica em relacionamento e relacionamento profundo, não é? Por quê? Porque a comunhão nos aproxima a tal ponto que enxergamos as necessidades da outra pessoa. Já dizia um ditado popular que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Você até repetiu isso aí comigo aí. É verdade. Agora, quando nós temos comunhão, nós nos aproximamos de tal maneira que conseguimos enxergar as necessidades das pessoas, não é? Mas também a comunhão, ela nos aproxima de tal forma que nós passamos a agir para suprir as necessidades. Veja que eu estou falando de duas coisas. Primeiro, que a comunhão nos aproxima a ponto de nos fazer enxergar as necessidades. Agora, eu estou dizendo que a comunhão nos aproxima ao ponto de nos levar à ação para suprir essas necessidades, não é? Não é apenas você enxergar, você tomar conhecimento, mas você está tão próximo daquela pessoa que você não consegue ficar inerte, você não consegue deixar de agir para suprir aquela necessidade dela. Então a comunhão, ela de fato é a forma de responder às necessidades dos outros. Mas eu preciso agora fazer uma distinção com você, não é? Eu preciso fazer uma distinção entre comunhão e reunião. São duas coisas completamente distintas, não é? A reunião, ela não pressupõe comunhão. É possível ser um povo reunido que não experimenta comunhão de fato. Como assim, pastor? Que história é essa? É isso mesmo. É possível você se reunir num lugar rotineiramente com pessoas, mas sem experimentar comunhão com elas. Não é? Então, a reunião, ela não pressupõe comunhão de forma alguma, não é? E você precisa pensar sobre isso. Agora, eu queria que você fizesse aí comigo uma listagem, não é, das consequências da falta de comunhão, não é? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17, eu quero fazer essa leitura. É um texto bem conhecido, fala sobre a ceia do Senhor, mas nesse texto nós vamos fazer uma abordagem, uma leitura das consequências da falta de comunhão. Diz lá o verso 17, 1 Coríntios, capítulo 11: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem na igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, ok? Então, olha só, ali é um texto que está falando sobre a ceia do Senhor. Mas nós vamos notar agora a consequência ou as consequências da falta de comunhão. Vamos fazer uma lista. O que acontece com uma igreja em que há falta de comunhão? A primeira coisa que eu notei aqui, eu queria que você percebesse comigo, é que a reunião faz mal. Eles se reuniam para mal e não para bem. Quando não há comunhão, aquela reunião faz mal. Quando não há comunhão, diz aqui também o texto, no verso 18, quando não há comunhão, então há divisões. As pessoas estavam ali divididas, partidarismo, grupinho para cá e para lá, essa coisa toda, não é? E depois você observa comigo o verso 20, quando diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Então o propósito da reunião deles perde o sentido. Quando não tem comunhão, a ceia, que era o propósito daquela reunião, ela perde o sentido. Outra coisa que a gente observa aqui, está ali no verso 21, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Quando não há comunhão, então uns têm muito e outros passam a não ter nada. Não é? Esse é um resultado da falta de comunhão. Um outro resultado, pode ir colocando na tua lista aí. Aí a gente percebe aqui, ainda no verso 22, será que vocês não têm casa onde comer ou beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Aí a gente observa que uma igreja onde não há comunhão, as pessoas têm desprezo pela própria ideia da igreja, ou seja, elas têm desprezo pelas pessoas. Uma igreja onde não há comunhão, a gente também observa aqui que ela é uma igreja que envergonha aqueles que são menos favorecidos, aqueles que nada possuem. Não é? Você gostaria de fazer parte de uma igreja assim? Onde não exista comunhão? Você gostaria de fazer parte de uma igreja onde há apenas reuniões, mas num ambiente onde você não expressa comunhão? São coisas aí para você pensar, beleza? Mas agora eu quero partir para um outro lado, não é? Um lado mais positivo dessa conversa. Não é? Se a comunhão ela é a forma de cuidar e suprir as necessidades de uns dos outros, eu quero falar agora para vocês sobre dicas de como cuidar uns dos outros. Mas antes de eu falar isso para você, você vai fazer um exercício aí. Não é? Junte com mais uma ou duas pessoas aí onde você está, e você vai fazer o seguinte: você vai ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. E você vai fazer uma lista de dicas para cuidar uns dos outros. Entenderam o exercício? Leia 2 Coríntios, capítulo 8, e faça uma lista de dicas para cuidar uns dos outros. Junte com mais uma ou duas pessoas. Você tem 3 minutos para fazer isso. Dá um pause aí no teu vídeo e leia esse texto e faça essa lista. Estou te aguardando. 3 minutinhos. Vamos lá, pessoal. De volta aqui. Já acabou seu tempo. Os 3 minutos já deu. Espero que você não tenha sido espertinho, que deixou o pause lá, ó, um tempão, perdeu a noção do tempo. 3 minutinhos só. Vamos voltar aqui
e vamos tentar comparar as nossas listas, beleza? Quando você lê aqui no capítulo 8, as igrejas da Macedônia contribuindo ali para ajudar e suprir as necessidades daqueles irmãos da Judéia, ali no verso 2, você tem ali uma dica sobre como cuidar uns dos outros. Se você vai cuidar do outro, faça isso com alegria. Essa é a primeira dica, com alegria. O verso 2 diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então faça isso com alegria, não é? Não vai assim, ai meu Deus, vou ter que ajudar aquela mala sem alça. Não, faz com alegria, faz com prazer, não é? Segunda dica, faça isso com liberalidade. O verso 2 até o verso 4 nos mostram isso. No meio de mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordou em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Faça isso com liberalidade, com generosidade, não é? Não importa a tribulação que você esteja envolvido ou a dificuldade que você esteja enfrentando, não é? Que da sua pobreza possa superabundar a generosidade para ajudar e suprir a necessidade do outro, ok? Vamos lá para o verso 5, que tem a terceira dica. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, se você vai ajudar o outro, faça isso com consagração ao Senhor. Essa é a terceira dica. Faça o que você está fazendo para suprir o outro, mas consagrando-se primeiro ao Senhor, porque na verdade o que você faz para Ele em primeiro lugar. Vamos lá para o verso 8, que tem a quarta dica, os versos 7 e 8, na verdade. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Não é? Então, faça com amor. Essa é a quarta dica. Tudo que você for fazer, faça-o com amor. Não é? Quinta dica, verso 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Faça isso com disposição, né? A ideia de prontidão, de disposição para contribuir. Seja disposto a ajudar e a suprir a necessidade do outro. Não espere que alguém fique te empurrando. Oh, você não está vendo, não está percebendo? Pô, você não quer ajudar? Seja proativo, seja disposto para ajudar. Essa é a quinta dica. A sexta dica está lá nos versos 13 e 15, não é? Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês sobrecarregados, mas que haja igualdade. Não é? Então, que a motivação de você ajudar o outro não seja você colocar-se em maus lençóis, mas você ajudar o outro para que não haja sobrecarga em ninguém. Não é? Nós precisamos de sabedoria para agir, para saber como abençoar as pessoas. E por último, no verso 14, no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês, e então haverá igualdade. Perceba aqui que nós temos um outro princípio, que é o princípio da reciprocidade, é a dica, né, da reciprocidade. Tem gente que é muito disposta a ajudar, mas quando ela precisa de ajuda, ela tem dificuldade. Ela já, não. Ela não fala nada, ela se isola, ela desliga o WhatsApp, desliga o telefone, não quer receber ligação, e ela está lá passando um maior perrengue,
mas ela não gosta de ser ajudada. Tem gente que quando você até se intromete literalmente, você está vendo que a pessoa está precisando e você vai lá, toma aqui, faça o que você precisa, pega aqui meu carro, vai lá, a pessoa fica até chocada, deslocada com aquilo, porque ela é muito predisposta a ajudar, mas quando ela precisa de ajuda, ela tem dificuldade. Você precisa entender que é recíproco. A coisa você faz, mas você também pode vir a receber. Beleza, essas são algumas dicas, podem existir outras, talvez a tua lista não tenha batido aí com a minha, mas a gente junta tudo, não é? Você pode compartilhar aí no grupo de WhatsApp e aí a gente vai ter uma lista aí um pouco mais extensiva, um pouco mais completa. Mas eu queria que você pensasse em algumas coisas agora, não é? Vender as casas foi uma forma de responder ao princípio eterno de cuidar uns dos outros. Ok? Princípios não mudam, mas as formas de aplicá-los mudam. Essa é a segunda coisa que eu queria que você pensasse. E a terceira, nós somos mordomos de tudo o que Deus nos confiou, nós não somos donos de nada. Para que a comunhão seja a forma de suprir a necessidade de cuidar uns dos outros, nós precisamos entender que o que é princípio e o que é a forma, não é? Lá, a forma que eles encontraram para suprir a necessidade foi vender as casas. Hoje, talvez você encontre uma outra forma de ajudar e suprir a necessidade do outro. O que importa é que a necessidade seja suprida, ok? Não vai botar na tua cabeça não que você só vai ajudar os outros se você vender a sua casa. Não é por aí, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Não é por aí. E você precisa entender que você não é dono de nada, você é apenas mordomo de tudo aquilo que Deus te deu. Se você entender isso, então vai ficar muito bem. E agora nós estamos caminhando para o final daqui da nossa lição e eu quero deixar um exercício para você fazer aí com quem você está reunido aí agora, ok? Que exercício que é esse? É um exercício prático. Você vai procurar identificar uma necessidade que outra pessoa tenha, ou uma necessidade que ela tenha de alguma forma expressado. Não é? Identifique essa necessidade. Ore por essa pessoa e busque uma forma de servi-la. É isso que eu quero que você faça. Não é? Identifique uma necessidade dessa pessoa que ela tem expressado, não é? Ore e procure uma oportunidade de servir. Se você puder ministrar em um campo onde você tenha talento ou habilidade, seria muito, muito melhor. Vou contar para você rapidinho uma forma que eu encontrei de servir, não é, o nosso presbítero Jorge. Nós estávamos voltando de uma reunião da associação aqui das igrejas congregacionais, e aí no caminho ele, na hora que a gente estava saindo de lá, ele baixou o vidro dele para conversar com alguém, e daí o vidro não queria subir mais. E o Jorge veio de lá para cá preocupado com aquilo, e meu Deus, como é que eu vou fazer com esse vidro aberto? Ele não fecha, e às vezes ele pegava no vidro e mexia lá no botão e nada disso, e eu estou vendo aquela agonia dele. E aí eu disse assim: Jorge, pode ser que seja um problema só nessa central de comando aí. Ele, pois é, pastor, vou ter que ver, vou ter que morrer num dinheiro, vou ter que gastar e tal, e eu vou ter que ir atrás disso, porque o carro, como é que o carro vai ficar assim na rua, ficar aberto, não dá e tal. Eu falei, tá bom. Quando nós chegamos aqui na igreja, eu falei, encosta o carro aí que eu vou ajeitar esse negócio para você. Ele, é mesmo, pastor? Eu falei, vou ajeitar esse negócio para você. 10 minutos depois que eu desmontei, mexi lá, fiz os meus esquemas lá, coloquei, montei a peça e controlava não só aquele vidro, mas todos os demais, todo funcionando. E o Jorge, que isso, pastor, que isso, nossa, ficou bom, nossa, isso aqui não estava nem funcionando, agora está aí, joia.
ficou feliz da vida e eu mais feliz ainda de ter podido servir aquele irmão. Então faça isso, né? Faça isso por alguém essa semana, não é? Identifique uma necessidade e vá servir. Eu te dei um exemplo agora, mas você pode preparar uma refeição, você pode cuidar das crianças, você pode limpar a casa, você pode ajudar no reparo do carro, você pode ajudar a consertar alguma coisa em casa, você pode ir no mercado fazer compras, você pode pagar as contas dessa pessoa, enfim, não sei. Mas procure aí identifique essa forma de ajudar, de cuidar do outro e faça isso durante essa semana. Combinado? Queridos, Deus abençoe vocês, eu vejo vocês na nossa próxima lição. Um abraço, fiquem com Deus.